It's so right if now's not the time, because I'll wait for you. You're on my mind every single night. E aí, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Nicassi, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Esse vídeo, ele demorou um pouquinho mais pra sair, confesso que editar vídeo pra cá, principalmente Studio Vlog, dá um pouquinho de trabalhinho. Mas esse vídeo eu gravei no último feriado de maio? Primeiro feriado de maio, na verdade, dia 1º de maio foi feriado. Então eu aproveitei pra ficar esse dia mais off no sentido de focar mais nos estudos, na leitura, enfim. Mas esse dia também eu saí, aproveitei um pouquinho e eu resolvi gravar. Como foi um dia muito fora da rotina, eu me perdi um pouco na gravação. Porque quando a gente tem uma rotina certinha, fica mais fácil pra gente saber o que vai fazer depois. E eu confesso que dias anormais são muito bons pra gente poder realmente viver e aproveitar. Mas essa falta de roteiro também é um pouco complicado, principalmente quando se tem um estúdio vlog para gravar. Então, eu nem sabia, na verdade, que eu ia sair, nem estava programado pra gente sair. E aí eu pensei que eu ia ficar o dia inteiro em casa e coloquei um monte de coisa no planner, coloquei um monte de atividades, um monte de coisa pra fazer, porque eu pensei realmente que eu ia ficar o dia inteiro em casa, só que eu não fiquei. Eu me esforcei para fazer o máximo de coisas possíveis. E entrando um pouco mais nesse assunto de planejamento, eu já sofri muito com o hábito de me sobrecarregar, né? A gente pensa, ok, a gente tem 24 horas, mas nessas 24 horas a gente tem demandas muito maiores. Além do estudar, a gente tem trabalho, a gente tem família, a gente tem várias demandas e muitas vezes a gente acaba se sobrecarregando, querendo abraçar o mundo de uma vez. E quando eu digo abraçar o mundo de uma vez, é realmente de se sobrecarregar, de querer estudar, fazer faculdade, trabalhar até mesmo aqui na internet, fazer exercício físico, ler 2 livros de uma vez, enfim, de se sobrecarregar e acabar até mesmo não dando conta. E esse hábito de se sobrecarregar, ele é prejudicial não somente para as nossas atividades, por a gente não concluir aquilo que a gente estabeleceu, como também para o nosso psicológico, para o nosso emocional, para a nossa visão de nós mesmos. Por isso que tem muita gente que às vezes começa a criar ali o hábito de planejamento, já começa a se sobrecarregar e daqui a pouco está se sentindo cansado, frustrado, porque não consegue cumprir com aquilo que planejou. Tudo isso engloba a mesma coisa. Não entender os seus limites, não entender as suas limitações, as suas prioridades, as suas urgências, traz esse sentimento de, eu tenho 24 horas, eu dou conta. Principalmente na hora que a gente vai planejar, não sei o que acontece, a gente se empolga, né? Não vai dar tempo, porque se eu fizer isso, eu vou fazer rapidinho e nananana. Porque, na verdade, todos os dias a gente tem imprevistos. Nem tudo sai como a gente planeja, como a gente deseja. Na maioria dos dias a gente tem imprevisto. O ônibus atrasa, o carro quebra, seu chefe pede pra você ficar um pouco mais tarde, sei lá, cai a internet. Existem várias variáveis na vida. Então, é sempre é sobre até mesmo planejar o implanejável. Eu nem sei se essa palavra existe, mas eu acho que faz um pouco de sentido, sabe? Você fazer aquilo que é determinante
para que quando você fizer aquilo que é determinante, você cuide de todo o resto. Não é saudável se sobrecarregar. E a gente precisa perder um pouco dessa visão de ser super-homem, de ser super-mulher, porque isso causa descrédito para nós mesmos. A gente para de acreditar até mesmo na nossa própria capacidade de fazer as coisas. Porque, poxa, vamos supor, eu me propus a ler 20 minutos e eu não consegui, não tive foco suficiente para ler durante 20 minutos. Se eu me propor a acordar 4:30 da manhã, totalmente fora da minha realidade. Eu não tenho crédito em mim mesma para acreditar que eu consigo acordar mais cedo. Eu tô dando esse exemplo porque é um exemplo que eu vivo, né? E é muito engraçado ver como as pessoas se assustam muito com a minha rotina de acordar tão cedo, de dormir tarde. Não é uma rotina teoricamente saudável, mas eu me esforço para me cuidar o máximo possível. Por isso que esse ano eu tô focada bastante em exercícios físicos, para que meu corpo aguente essa rotina. Eu tô me preocupando com a minha alimentação, para que essa sobrecarga ainda suportável não gere em mim um burnout. Provavelmente você já deve ter ouvido esse termo burnout. Ele é bem conhecido que é um cansaço físico e emocional muito forte, que te faz até mesmo paralisar, se estacionar, porque cansa realmente, é uma força que te puxa para baixo, descomunal. Principalmente quando a gente leva uma vida muito corrida, que é a vida da maioria das pessoas aqui, a gente acaba perdendo a visão do propósito maior. Porque se a gente planta algo hoje, é do ser humano ser imediatista demais e querer colher os resultados daquilo no dia seguinte. Estamos aqui tentando comprar o ingresso para assistir John Wick. Estou aqui no ingresso.com para comprar antecipado. A sessão é 5 e pouco, agora são 2 e pouco. Ainda vamos almoçar. Vai levar um tempinho. Smoke on the terrace and into the kitchen. I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Feels like heaven is a place so small. It's just me and you in this tiny room. I don't want... Primeiro quesito, não se esqueça que antes de você ter que cumprir tudo o que você precisa fazer, você precisa primeiro estar bem. Você precisa primeiro cuidar de você, porque senão não faz sentido como você vai trabalhar se você não estiver bem. Como você vai estudar se você não estiver bem. Quando eu entendi isso, as coisas mudaram muito de figura pra mim, sabe? Eu não enxerguei mais o descanso como uma perca de tempo ou ter o meu tempo desligada de toda essa parte de produtividade como algo que eu tô perdendo tempo. Na grande verdade, é nesses momentos de ócio, de diversão, de descanso, de desconectar, que a minha criatividade se aguça mais, eu consigo olhar ao meu redor com mais atenção, enxergar as coisas com mais detalhe. Isso é realmente muito poderoso, porque quando eu volto, né, desse tempo off, desse tempo de descanso, eu volto muito mais concentrada, porque a mente, ela consegue respirar melhor, ela consegue sair da rotina de uma forma que faça bem quando ela voltar. Por isso, por mais que você tenha muita coisa para fazer, não se esqueça do seu tempo de descanso, de cuidar de você, de não se sobrecarregar no sentido ruim. Não tô falando pra você pegar leve, não pegue leve também. Mas tenha noção dos seus limites, não deixe de dormir sempre, todas as vezes, e viver uma vida de, 4 horas de sono. Se você puder dormir mais, durma mais. E não invente desculpas para cuidar de você. Cuide da sua alimentação. Faça como eu. Ande com uma mala para cima e para baixo no ônibus. Tome mind drops para te ajudar na sua performance. Invente, crie soluções. Não somente problemas. Hoje é um dia normal na vida de uma CLT que não estudou antes de trabalhar, porque foi dormir muito tarde ontem. Eu fui dormir, era umas 11h30. Eu coloquei o celular pra despertar 4h30 da manhã, mas eu tava tão cansada que eu
coloquei o celular para despertar no horário que eu geralmente acordo, que é 5h20. Então eu não estudei antes de vir trabalhar, então eu já estou bem atrasada. E agora eu vou tirar meus 20 minutos de leitura e ver o que dá pra fazer ainda no meu horário de almoço, porque depois do trabalho eu tenho unha pra fazer, né? Inclusive eu cortei tudo porque quebrou. E eu acho que eu não vou fazer nada de especial, vou só passar um esmaltezinho mesmo, mas eu preciso ir na manicure pra fazer. Então eu vou tirar aqui meus 15, eu quero tirar 20 minutos de leitura, mas eu não sei se eu ainda tenho 20 minutos de almoço, porque eu já enrolei demais. Mas enfim, vamos lá. Eu espero que eu consiga fazer tudo o que eu planejei, porque hoje é quarta-feira. Nenhum dos 3 dias da semana, dos 2 dias, né? Segunda e terça, eu consegui cumprir com tudo aquilo que eu tinha planejado. E isso me irrita mesmo. Às vezes a gente tem aquela impressão que quanto mais rápido eu fizer alguma coisa, mais rápido os resultados vão vir. Mas eu tava refletindo um pouco sobre isso e pensei bastante, cheguei à conclusão que, eu acho que até falei nesse vídeo já, se a gente planta, vamos supor, sei lá, uma laranjeira, a gente pode plantar, a gente pode adubar, a gente pode cuidar da semente da melhor maneira possível. Mas o crescimento não depende da gente. O crescimento é o crescimento. A gente pode cuidar da qualidade dos nossos frutos, mas a rapidez e a velocidade que os frutos vão vir, isso depende da gente. Quando a gente entende isso e a importância de realmente cuidar dos frutos e aproveitar o processo, a sobrecarga, ela pode até às vezes acontecer, porque eu entendi que a maioria das pessoas que hoje têm resultados relevantes, nem sempre elas viveram uma vida de equilíbrio, viveram muitas renúncias. E é importante, obviamente, sempre que eu estiver passando por algum processo de escolha, eu pensar no meu propósito e, se for necessário, renunciar, se for necessário, pagar o preço que for necessário para conquistar tal coisa, mas também de pensar em mim, de pensar na minha saúde, de eu estar bem para conseguir fazer aquilo que eu desejo. Porque o cuidar da minha mente, o cuidar do meu psicológico, não é ninguém que vai poder fazer isso por mim. E principalmente quando a gente é muito sonhador, eu me considero uma pessoa muito sonhadora. E ao mesmo tempo que eu sou muito sonhadora, eu sou muito apressada. Eu não sei se isso é muito do nordestino, mas eu sou alagoana, então eu sou muito apressada. Eu tenho um pequeno problema em esperar as coisas. Então eu tenho que me controlar, sabe? Aqueles diálogos internos, eu tenho muito. Eu gosto muito de conversar comigo mesma. Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais faço durante o dia. Meu horário de almoço acabou, mas deu tempo de fazer minha leitura, de fazer o main hack. E agora eu vou voltar. Fui lá fazer minha unha. Pintei de um vermelhinho, coloquei um branquinho e um glitter. Ficou a coisa mais linda do mundo. Agora eu tô ligando aqui o computador, porque daqui a pouco eu tenho reunião com o pessoal lá do Happy Day. E olha essa garrafa linda que os meus pais me deram. Eu já tenho poucas garrafas, né? Na verdade, eu tenho mais copo do que garrafa. Eu adorei. Vou levar meus suquinhos para o trabalho e aí já levo ela pra academia também. Mas como eu já estava a fim de usar, já enchi de água e coloquei aqui também. Esse porta-copo lá da Axe Store. Lindíssimo, ó. Até combinou. Agora eu estou lendo o livro de Efésios, vou fazer minha leitura diária. Tô aqui com o Canva aberto para eu continuar a escrita do meu e-book. E depois eu vou jantar porque eu tô com fome já. Agora são 7h29. Bom, eu tô lendo o livro do Fernando Pessoa. Eu estou na página 74. E ele é um livro que geralmente eu leio mais à noite, depois do trabalho, porque ele é um livro que demanda um pouco mais de reflexão e tal. E eu não sei se os livros dele são assim, mas tem algumas palavras que eu acho que tá no português de Portugal. Não sei, eu tenho essa impressão. Tem algumas palavras que são muito confusas, sabe? Acaba tendo um C a mais. E eu preciso pesquisar se essa tradução é realmente português brasileiro. Eu acredito que não seja. Eu tentei ler aqui nas primeiras páginas, mas não encontrei nenhuma informação. Mas tá sendo bem legal, eu tô lendo com bastante calma, porque é uma leitura totalmente diferente das leituras que eu já tenho feito. Eu li, acho que umas 5 páginas agora,
e eu vou voltar pra escrita do meu e-book. Não vou mais enrolar. Eu quero escrever pelo menos umas 3 páginas agora. E agora são 8h48. Então o tempo está passando e eu preciso agir. Eu falei que eu precisava agir e eu fui responder direct. Eu acho que eu não gravei a escrita do e-book, mas era algo que eu tava procrastinando bastante. E esse é um tema para outro vídeo. Eu quero falar muito sobre a procrastinação paralisante. Eu acho que esse vai ser o tema sendo o próximo vídeo. Mas eu tenho muito prazer em responder os directs o máximo possível todos os dias. Eu sempre separo uns 15, 20 minutinhos para responder. Se eu tô tranquila no ônibus também e tá chegando um direct ali, eu paro, respondo. Às vezes eu mando áudio, mando foto. Então a galera de lá é bem, bem próxima. Mas esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que esse papo de sobrecarga também tenha feito sentido para vocês. Que a gente possa percorrer o caminho do processo com prazer, sem se sobrecarregar, e se acontecer de se sobrecarregar, de não tornar isso a sua rotina, a sua realidade, mas de entender que alguns sacrifícios sim são necessários, que às vezes a gente precisa perder um pouco do equilíbrio para chegar onde a gente deseja. Mas é isso, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu link, de comentar o que você achou, e até o próximo vídeo. Tchau!